Alguns que são mais novos, pelo menos é aquilo que mostram nas redes sociais. Por exemplo, cheio de guarda-costas, vão a uma pastelaria, tem alguém para lhe abrir a porta. Bom, é um mundo de show que nos mostram aí fora. A falta de formação teóloga para estes homens tem alguma contribuição para aquilo que está a se assistir hoje em dia? E também no que foi respondido tanto pelo Justério como pelo pastor Domingos, tem alguma coisa a comentar? Muito obrigado pela palavra que me é dada neste momento. Saudar assim a nossa âncora e saudar os meus caros colegas do painel e a todos aqueles que nos vêem lá de casa e dizer que realmente esse é um tema super pertinente. É assim, os seres humanos, quando eles nascem, na nossa tradição sumachangana, diziam que toda aquela criança que nasce, ela nasce com as mãos fechadas. O facto de nascer com as mãos fechadas é porque ninguém nasce sem nenhum dom. E então, quando a criança nasce com mãos abertas, já os pais sabiam nessa altura que essa criança é passageira no mundo, ela não vai viver. Então, aquela que nasce com as mãos fechadas é porque tem algo para poder contribuir espiritualmente, fisicamente, como criação de Deus. Agora, o que acontece é que, porque nós nascemos com dons, os dons eles funcionam. Exato. E do jeito de como eles são, cada dom serve para uma individualidade e o dom de uma individualidade pode não ser o mesmo que outra individualidade tem. Agora, nós temos um problema quando falamos de informação. A informação ela pode ser recolhida no seio social, mas também pode ser recolhida através do seio acadêmico. Essas duas coisas já andam elas em paralelas. Uma sem outra não é nada. Outra sem outra também é desequilibrada. Então, quando nós temos dons e não sabemos relacioná-los ao nosso seio social e aquilo que é nosso lado acadêmico, que é a partir onde eu tenho que descobrir qual é a minha inclinação. Porque se você tem um dom, você vai saber, obviamente. Pode levar um desafio, mas por último você vai saber qual é a sua inclinação. Então, muitos de nós acabamos não indo ao encontro daquilo que são os nossos dons, primeiro por desinformação, segundo em aspectos às vezes até de uma informação, mas que a gente queira não seguir aquilo que é o processo. A gente Exato. quer ir ao encontro daquilo que é possível, aquilo que é rápido para nós. A teologia não é o problema. Diríamos em parte que é um problema, sim, porque é através dessa teologia que nós estamos a falar que começou muita dessa confusão que nós estamos a ter. Estaremos, por exemplo, a começar da parte onde a gente fala de Deus de Israel. A Bíblia, quando surge, ela fala muito de Deus de Israel. O que a gente entende quando se fala de Deus de Israel? Vocês nasceram em Israel, aqui ninguém é de Israel, pelo que eu percebo. Mas quando a gente fala de Deus de Israel, é porque aquele que chamou-se de Bíblia geral, no princípio nem era Bíblia geral, aquilo era um documento ou talvez uma teologia local que era para um certo grupo de pessoas que se resumia exatamente àquele território e mais nada. Mas que ao longo dos tempos, aquelas histórias de lá depois foram ampliadas através de raciocínios grandes de pessoas que entraram com ideias de usarem da teologia e fazerem dela um instrumento muito forte de guerrilha. Exato. A guerrilha maior que nós temos, porque vamos voltar nos tempos, se existem negros em muitos países onde o negro nunca teria existido, foi através desse instrumento que nós chamamos de teologia. E que nós dizemos que Deus é que fez essa coisa. Se hoje em dia nós falamos de excesso de hábitos, de instruções que o mundo tem, as políticas que regem o mundo, o G20, as doenças que o homem cria e depois justifica porque é maldição, ou talvez aquilo, a tristeza de Deus, então que justiça vai acontecer entre os homens. Aquilo tudo não existe, para falar a verdade. O homem criou do seu conhecimento aquilo que era necessário. E se a gente quiser perceber essa confusão toda, a gente volta primeiro a perceber que o mundo ele já foi mundo antes de existir a Bíblia. E o mundo ele funcionou do jeito como ele era. Quando surgiu a religião, surgiu essa teologia que nós estamos a falar, ainda fez uma divisão, quando depois saiu de Deus de Israel para o Deus geral, aquele que já era do asiático, era sei lá que nunca se referenciou ali na Bíblia, de onde é que vieram essas pessoas como tal, no verdadeiro sentido. Começou-se já a ver aquilo que chamavam-se já das guerras sagradas
não é? Que é a tal justiça de Deus, que Deus podia matar-te porque tu não fizeste isso, e depois o outro podia hoje ter a glória, depois de amanhã passar para o outro. Na verdade, quando a gente fala daquilo que é a definição de Deus, dizem que Deus é amor, Deus, nós somos imagem de Deus, porque Ele dá aquilo que é o direito da vida no seu verdadeiro sentido, que é os sentidos normais, dos sentimentos normais que o ser humano tem que ter, que é o lado bom da vida. Então, esses Deus justiceiros das guerras santas que estamos a falar, vêm de onde? Hoje em dia temos pessoas que estão presas a uma corrente de uma crença que só divide o mundo. A maior força do colonialismo que existiu no mundo é o colonialismo mental. O neocolonialismo está a funcionar e está a funcionar bem, e em muitas classes de países africanos. Exato. Essas pessoas que nós acreditamos que foram as que se inspiraram nisso, não usam dessas coisas que nós estamos a usar hoje em dia como fé. A fé hoje em dia é um processo que só serve para poder enriquecer malandros que acordam de manhã, hoje está aqui no seu programa. Ele é um evangelista, semana que vem é pastor, na outra semana é profeta, na outra semana é apóstolo. E nós temos que acolher tudo isso, porque é aquilo que a pessoa está a dizer. Cadê o chamado? Cadê o processo que essa pessoa seguiu para poder chegar lá? É daí que no final da história nós saímos, aqueles que chamamos-nos dessas coisas todas, e que botamos as nossas mãos para podermos abençoar a criação de Deus, não é? Os salvos em nome de Jesus Cristo, aquele Jesus Cristo que é branco, nem é negro, apesar da teologia dizer que ele nasceu em África, não é? E depois, para podermos fazer esse milagre acontecer, tem que comprar uma Larissa, comprar um Domingos, para poder ir fazer um testemunho falso. Psicodramacia. Porque esses milagres, para poderem acontecer, na verdade, o dinheiro em algum momento tem que funcionar. Então, se o dinheiro tem que funcionar, quer dizer que hoje em dia a religião, o nome de Deus, a fé funciona através de dinheiro. Mas os mesmos que nos dão esse entender, e uma parte que me estranha muito, o tal Jesus Cristo, que é o Salvador branco que está-me a referir, nunca falou de matérias financeiras. Mas nós, hoje em dia, para chegarmos à salvação dele, temos que ir através de dinheiro. Eu vou abrir uma igreja agora, tenho uma unção que tem que custar 1000 meticais, uma garrafa de água custa 2000 meticais, e depois, para você poder conversar comigo, das 8 horas até as 16, são 3000 meticais, das 17 até as 20, são 10.000 meticais, das 0 até as 3, são 18 ou talvez 20.000 meticais. Mas o que acontece com as pessoas que não conseguem perceber que a nossa fé hoje em dia está a ser muito manipulada? Hoje temos que ter ATMs nas igrejas, hoje temos que ter pastores sarados, bem formados, aqueles que usam até roupas apertadas e depois vão ostentar carros de luxo, casas de luxo, mas eles dizem que Deus diz que a melhor vida que você vai ter é na salvação, você tem que sofrer na terra para poder conseguir ganhar o reino dos céus. É lá onde você vai viver uma vida boa. Mas esse pastor não morreu, não conhece o paraíso. Ele está aqui contigo a subir chapa, antes de ser o pastor que vai roubar de si esses dízimos e vai atrasar a sua vida numa fé que é uma corrente que ainda vai ao encontro daquela corrente física que fez o africano de um escravo até hoje. Perfeito. Que nós matamos essa parte e estamos na pior fase. Perfeito. Então, é nessa razão que hoje em dia, se a gente for a falar, como o tema diz, não temos nós pastores no verdadeiro sentido. Eu tenho certeza de coisas que eu sei. Dizem que hoje em dia a igreja é o negócio mais limpo que existe, porque não tem barulho. Se eu não me dou mal numa posição, depois vou parar ali como um pastor, por exemplo. Eu sou médico tradicional, eu quando vejo que me dei mal, depois vou abrir uma igreja e me converso dizer que é porque ele foi salvo em nome de Deus. Estou à procura de dinheiro. E as pessoas vão perceber, olha, todo gajo que já foi preso uma vez, quando ele torna-se num convertido, dizem porque a força de Deus funcionou. Quem sabe o interesse que aquela pessoa tem por detrás? Nós estamos a rezar muito hoje em dia, mas não estamos a ver os efeitos das nossas orações. As pessoas hoje em dia vão fazerem grandes pactos nas Nigérias, nos Congos, não sei lá onde, para poderem conseguirem ter esse sistema manipulativo de você entrar na igreja, a pessoa até pode te insultar. Nós já ouvimos pessoas a chamarem pessoas de lixo nas igrejas. Mas essas pessoas nunca deixaram de irem para lá. Por que as pessoas não deixam de irem para lá? É porque há um espírito mau lá que prende aquelas pessoas. Aquele espírito de divino não tem nada. Então, nós aqui, neste país, temos que perceber que até muitos países no estrangeiro estão a expulsar ou a repelir o cristianismo, porque o cristianismo não está a ajudar
os países. Pelo contrário, está a manipular e destrói muito o mundo. Eu acredito, não estou a falar como ateu, para todos aqueles que me veem lá de casa, eu acredito na existência de Deus. Porque eu sei que eu nasci de um homem, e se esse homem nasceu a mim aqui, e ele me deu uma casa, eu também nasci filho, é porque alguém criou este mundo todo. Não olho no sentido da teoria do Big Bang, não é essa a teoria que eu estou a olhar. Mas esse Deus que nós estamos hoje a falar dele, que nos vende chaves para o paraíso, terrenos no paraíso, que nos endivida, nos põe em guerra, esse Deus é humano, não é aquele da fé que deve nos salvar. Obrigado. Perfeito. Muito obrigada pela sua contribuição.